Hoje no programa 9 Minutos, o tema é saúde, vamos falar de uma especialidade pouco comentada, pouco difundida, até por um caráter algo pioneiro no Espírito Santo, que vem a ser a medicina nuclear. Vamos conversar com um especialista em medicina nuclear, o médico Romero Tonini, nosso entrevistado de hoje. Aqui eu transfiro de cara o questionamento do meu telespectador. O que é, Romero, medicina nuclear? Em que consiste isso? A medicina nuclear é uma especialidade médica que usa pequenas quantidades de material radioativo para a formação da imagem. A nossa especialidade, ela está preocupada com a perfusão, com a função, com o metabolismo da célula, diferente de alguns outros métodos de imagem que estão preocupados com a anatomia. Por isso, às vezes, a gente consegue pegar a doença de uma maneira mais precoce, antes que você tenha a alteração anatômica. O recurso dessas substâncias radioativas, então, permite essa maior precisão de diagnóstico? Exatamente, esse recurso permite essa maior precisão. Dependendo do órgão-alvo que eu quero estudar, eu vou colocar esse material radioativo junto com uma substância que é chamada de carreadora. Se eu quero estudar os rins, eu vou colocar esse material junto com um carreador que vai levar até os rins. Se eu quero estudar o coração, e assim por diante. Entendi. Veja bem, no caso para diagnósticos de oncologia, de câncer? Sim. Dentro das diversas áreas, a gente pode atuar. Podemos atuar na área da cardiologia, na área da neurologia, na área da urologia. Só que uma das que a gente mais beneficia seria a área da oncologia, através dos nossos exames, que recebe o nome de cintilografia, e hoje nós temos o PET scan, que 80% desses procedimentos é realizado na área de oncologia. E o que descreve para nós um pouco, o que vem a ser o PET scan? O PET scan é uma tomografia por emissão de póstro. A gente vai administrar ao paciente a glicose. A glicose é a nossa principal fonte de energia. Junto com essa glicose vai um elemento radioativo. É sabido que os tumores consomem mais glicose do que um tecido normal. Uma vez que eu administro esse material radioativo ligado à glicose, ela vai se concentrar em áreas que têm os processos tumorais. Quando eu fizer a varredura através da imagem, eu vou conseguir identificar com precisão para o clínico solicitante quais são as áreas onde que tem os processos tumorais em atividades. Pela concentração da glicose, você identifica, você rastreia. Exatamente, pela concentração da glicose a gente identifica. E é importante, tanto para diagnosticar determinadas doenças, tanto para ver resposta ao tratamento de determinadas doenças, quanto para acompanhar a presença ou não de recidiva de determinadas doenças. Você pode monitorar como é que o organismo está reagindo a um tratamento. Podemos monitorar como o organismo está reagindo exatamente ao tratamento. Você mencionou cardiologia, além da oncologia, você mencionou cardiologia? São diversas especialidades. Temos na área de ortopedia, nós temos na área de neurologia, nós temos na área de cardiologia, nefrologia e assim por diante. Então, no seu caso, como um especialista na aplicação desse método, você atende todas essas demandas aí? Todas as demandas. A gente tem que entender de todas as áreas para compreender o que o clínico está te pedindo para que ele te dê uma resposta adequada e que sirva para ele fazer ou tratamento ou uma sequência de tratamento em cima daquele paciente. Há sempre impressões, a exemplo do que existe na abriografia, no raio-x, há sempre a impressão de que o uso desses métodos eles são invasivos e gera algum tipo de sequelas. Todo o procedimento da área médica que você vai realizar, você tem que ver o custo e o benefício que esse procedimento vai dar para você. No nosso caso, especificamente da área de medicina nuclear, lógico que são feitos vários estudos que mostram que a quantidade de radiação que o paciente vai estar recebendo, nesse caso é o paciente que vai estar radioativo e não a máquina que vai emitir a radiação até o paciente. Sim. A máquina simplesmente vai captar aquela radiação que o paciente está emitindo. Essa quantidade de radiação que ele está recebendo é uma quantidade que é pouca em troca do benefício que ele vai ter em cima do resultado do procedimento. Tá, mas mesmo essa pouca radiação que ele recebe, com o tempo ela se dilui, ela se perde, ela permanece? Sim, ela se perde. É uma radiação, a gente pode falar que ela tem a distribuição fisiológica, ela tem a eliminação pelo corpo, tá? E ainda tem o decaimento. O que é o decaimento? Em determinado tempo, essa radiação ela é como se fosse perdendo força dentro do organismo.
Uhum. Quer dizer, o procedimento é de absoluta segurança. O procedimento é de absoluta segurança, exatamente. E como você mesmo falou, é muito importante, principalmente para acompanhamento dos pacientes oncológicos. Agora, a cintilografia é processo semelhante? A cintilografia é um processo semelhante. Também usa-se material radioativo, só que o tipo de radiação emitido pelos elementos radioativos na cintilografia é diferente do PET scan. Na cintilografia, a gente pode fazer tanto para diagnóstico quanto para terapia. Quando se fala em diagnóstico, a gente está fazendo radiações do tipo gama. Quando se fala para terapia, a gente está fazendo radiações do tipo beta. Mas o procedimento é o mesmo. É administrado o material, a distribuição no organismo, a realização das imagens e, com o tempo, essa radiação ela é eliminada de uma maneira fisiológica. Mas essa do tipo beta que você falou que é para cura? Porque Isso. vocês bombardeiam células danificadas? Não, eu vou dar como exemplo, por exemplo, pacientes que têm hipertireoidismo. Sim. Tem a tireoide funcionando, produzindo hormônios demais. Uma das formas que tem de tratamento é o uso do iodo radioativo. Esse iodo radioativo, ele emite dois tipos de radiação. A radiação gama, que vai me permitir fazer a imagem, e a radiação beta, que tem um poder de destruição maior. Uma vez que eu administro esse iodo no paciente, ele tende a se concentrar na tireoide e essa radiação vai destruir o tecido tiroidiano. Em 9 minutos, nós estamos conversando com o Dr. Romero Tonini, especialista em medicina nuclear. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o médico especialista em medicina nuclear, Romero Tonini. Romero, você estava explicando para nós as várias aplicações da medicina nuclear em várias áreas também de patologias, né? Mas especificamente na sua lida com o câncer, vai se obtendo uma certa familiaridade com as manifestações da doença. Claro que uma coisa é um oncologista, outra coisa é um médico como você, mas sempre há um nível de identidade que permite saber um pouco mais disso. Por exemplo, essa questão da oncologia, o diagnóstico precoce é extremamente importante, né? É extremamente importante. Principalmente atualmente, onde você tem um aumento no número de casos de câncer devido ao aumento da expectativa de vida, onde a população está ficando mais velha, esse diagnóstico precoce vai permitir que você tenha um tratamento mais adequado, que você pegue a doença mais localizada e que você tenha uma resposta melhor a esse tipo de tratamento. Uhum. E existem os fatores predisponentes, né, Romero? Existem vários trabalhos que mostram, tem até um que diz que 35% dos casos de morte por câncer está relacionado a somente 9 fatores, que a gente pode incluir a dieta, o que come hábitos alimentares. Exatamente. A inatividade física ela é Sedentarismo. importante, o sedentarismo, o uso do cigarro, do tabaco, o uso do álcool, a própria saúde sexual, a pessoa não se proteger com o uso de camisinhas. Você também tem que levar a transmissão dos vírus da hepatite B, hepatite C. Então, são causas importantes que estão ligadas, que atuam em 35% dos casos de morte de câncer atualmente. Tá. E predisposição genética, hereditariedade, pesa ou é mito? Pesa. A suscetibilidade genética ela é importante, mas também trabalhos mostram que só ela não é o suficiente. Ela tem que estar ligada aos fatores ambientais, aos nossos fatores do dia a dia, que isso que vai definir, sim, o risco ou não de você ter determinado tipo de patologia. E com relação ao gênero, nós temos uma incidência maior de câncer em homens ou mulheres? Dependendo, nos homens você tem uma maior incidência do câncer de próstata, do câncer de pulmão, do câncer de estômago e intestino. Já nas mulheres, a gente pode levar a mama, o colo uterino e também o estômago e o intestino. Mas é importante ressaltar também nas crianças, que tem os casos que você vai encontrar mais leucemias, linfomas e tumores do sistema nervoso central. Se você estudar de uma maneira global, hoje o número 1 seria os cânceres de pele, que a gente chama de não melanoma, e depois a mama e a próstata. Por isso o exame periódico do homem é fundamental. Sim, né? fazer exame de rotina. rotina. E da mulher no apalpamento dos seios. Sim, fazer exame de rotinas, seguindo os protocolos que o seu clínico vai te informar,
realmente é importante para a detecção precoce dele. Uma vez detectado precocemente, fica muito mais fácil o tratamento e com certeza você vai ter uma resposta melhor a esse tratamento e um prognóstico melhor. Agora, eu não sei se está citado entre os fatores predisponentes, Romero, mas o modo de vida urbano também ele predispõe muita patologia, né? Muita patologia. Esse modo de vida nosso, as condições nossas do dia a dia, realmente ela tem influenciado muito. Existe um trabalho feito nos Estados Unidos, que até o Congresso americano pediu para que ele seja mais aprimorado, que mostra que as baixas radiações encontradas a nível das transmissões pelos fios eletromagnéticas, elas podem sim interferir no nosso dia a dia. Ela pode interagir com as nossas células e pode provocar algum tipo de alteração. Agora, quanto tempo a gente tem que ficar recebendo esse tipo de energia, esse tipo de baixa radiação, até que isso possa levar a algum tipo de patologia maléfica, isso são trabalhos que ainda estão sendo estudados. Isso ainda está por ser descoberto, digamos assim, ser constatado. Exatamente. O prazo. Um prazo, exatamente. Melhor avaliado, né? Porque são feitos vários trabalhos, são revisados, tá para serem melhores avaliados. É o caso da resposta ainda não satisfatória para a questão do celular, né? Exatamente. É o caso para a resposta da questão do celular. Depois de alguns anos, pode estar sujeito, depois de alguns anos, começa a manifestar uma incidência maior e essas patologias terão sido construídas ao longo de 10, 15 anos de uso ininterrupto. Exato. Muito se fala, muito se estuda, mas pouco está definido ainda. Sim. Agora, uma coisa que é interessante, você mencionou aí, é o fato de que a sua própria longevidade já concorreu para ensejar a manifestação dos cânceres, né? Porque além da longevidade, a gente tem também que hoje em dia os métodos de imagens, eles estão mais precisos. Tá. Você tem as avaliações bioquímicas também que pode definir com precisão, você tem própria biologia molecular. Então, a população ficando mais velha e você tendo os métodos mais precisos para tentar diagnosticar, com certeza você vai ter um número maior de diagnóstico. A Agência Internacional contra o Combate do Câncer, ela relatou uma matéria que fala que em 2020 a gente vai ter 15 milhões de novos casos de câncer, entendeu? E 12 milhões de mortes por câncer. Por quê? Porque você está conseguindo fazer muito mais esse diagnóstico e a população está ficando mais velha. Então, enquanto isso, temos que partir para as profilaxias. Exato. Evitar os fatores predisponentes. Evitar. E além da profilaxia, uma coisa importante, uma vez detectada a doença, não fuja da doença. Que muitos clientes, muitos pacientes, a palavra câncer é uma palavra que agride a pessoa, né? Mas se você fizer o tratamento correto, seguir o que o clínico indicou, você pode sim ter uma boa resposta. Hoje, cada vez mais, a gente também está tendo métodos novos para tratamento desse. Novas drogas, novos tipos de radioterapia que não prejudica as células vizinhas, cirurgias mais precisas. Então, hoje, o câncer não é mais sinal de morte. E sim, claro, que uma luta que você vai ter. E essa luta você pode sair vencedor. Agradeço muito, Romero, a sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Eu que agradeço a oportunidade e coloco à disposição, através das nossas clínicas, para caso alguém precise de alguma coisa, estamos às ordens. Em 9 Minutos, a gente contou com a presença do médico especialista em medicina nuclear, Romero Tonini. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender